Hello, greetings to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal sobre o ensino do inglês. Estou começando hoje uma série nova. Vamos falar de inglês para negócios, Business English. This playlist will be aimed at beginners, intermediate and advanced students. Essa playlist que está começando hoje, ela é dedicada tanto a nível básico, intermediário, avançado, em que eu vou trazer exemplos de vocabulário e aplicações a frases em inglês. Alright? Business Vocabulary. Então, essa é a playlist. Temos outras playlists disponíveis, 2 de gramática e 2 de vocabulário. Basic Grammar, Intermediate Advanced Grammar e Basic Vocab, Intermediate Advanced Vocab. Todas as playlists que são nível básico tem explicações em português e as intermediário e avançado são somente em inglês. Essa playlist de Business English, para torná-la mais acessível, eu vou explicá-la em português. Mas ela é útil para todos os níveis. Então, assim, eu não vou categorizar Basic, Intermediate, Advanced, não, tá? Before we begin, subscribe to this channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com seus amigos, temos mais de 500 vídeos disponíveis. Hit the notification bell to get the latest from my channel, ative o sininho da notificação para receber atualizações e dê um joinha se você curtiu o conteúdo, ok? Let's get into it! Bom, para quem não está familiarizado, é assim, né, que os nossos vídeos funcionam, né? Eu mostro o caderno e vou escrevendo as frases. Vamos começar a falar sobre como eu falo, né, sobre o meu trabalho. Se eu quero perguntar o que você faz. What do you do? O que você faz? Então, se a pessoa pergunta para você, what do you do? Né, geralmente está relacionado ao seu trabalho. So, you talk about your job. Você fala sobre o seu trabalho, seu emprego, ok? My job, meu emprego, meu posto de trabalho, right? I work for a travels agency, por exemplo. Eu trabalho para uma agência de viagem, né? Travel agency ou travels agency, já ouvi ambas as abordagens. What about you? What do you do? E você, o que você faz? She works on research and development. Aqui eu estou dizendo exatamente o quê? Eu estou dizendo que ela trabalha em pesquisa e desenvolvimento. Eu posso falar R&D, eu não sei escrever o E comercial, né? Mas você fala R&D, que é o que a gente chama em português de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. So she works on research and development. Observe que aqui eu utilizei a preposição on, né? Quando eu me refiro ao assunto, né, a área de especialidade, né, e aqui eu falo a empresa, né, I work for an oil company, I work for a travels agency, right? I work for a food processing company. Então você pode aqui especificar usando a preposição for, né? Eu trabalho para e aqui eu trabalho em, né? Ela trabalha em. Now, let's delve further into the subject. Vamos um pouquinho mais profundamente, né? Quando eu falo assim, he runs the human resources management. Quando eu falo he runs, run é o verbo correr, né? E é o verbo, tem um sentido de verbo gerenciar, né? É como se fosse
Ele gerencia ou ele é responsável, né? He is responsible for the human resources management. I run the human resources management. Se eu falo assim, eu estou dizendo que eu sou responsável, né, pelo departamento de recursos humanos, né? Human resources management. Management é administração, né, ou gerenciamento. Você tem o verbo manage, que é o verbo gerenciar, administrar, e human resources, recursos humanos. Eu posso falar também, utilizar a forma abreviada, que é HR, né? Quando eu falo assim, I'm an HR analyst. Eu sou um analista de recursos humanos, alright? She manages a group. She manages a team of analysts. Aqui eu tô dizendo, ó, I'm a human resources analyst. Ok, eu sou um analista de recursos humanos. Aqui é um outro exemplo que ela é uma gerente, ok? She's a manager and she manages a team of analysts. Ela gerencia um time, né, uma equipe de analistas, alright? Do you manage a team nowadays? Nos dias de hoje, você gerencia o time. Are you responsible for a team? Você é responsável por alguma equipe? Tem outras formas de você dizer, né? Se eu falo assim, 10 people work under me. Aqui, gente, eu acabo evidenciando a hierarquia, porque eu falo assim, ó, 10 people work under me. Under é uma preposição que quer dizer embaixo ou abaixo. Então, 10 pessoas trabalham embaixo de mim, né? Sobre mim, né? 10 people work under me. So it means that I am the manager of this group of people. Quer dizer que eu sou gerente ou gerencio esse grupo de pessoas. What are your main responsibilities? What are your main responsibilities? Quais são, né? Aqui é um pronome interrogativo. Quais são as suas principais responsabilidades? Aí eu posso responder utilizando, né, o que veio aqui na pergunta e falar assim, one of my main responsibilities is to make sure people get the right training and development. Só um exemplo, né, bem simples. One of my main responsibilities is to make sure people get the right training and development. Então, uma das minhas atribuições principais, né, main é principal, né, is to make sure é fazer certo, ou seja, garantir, right? To make sure means to assure something, to make sure something happens, né? Garantir que algo aconteça. Que as pessoas consigam ou tenham, né, obtenham o verbo get, the right training, ou seja, o treinamento correto, né, adequado, and development, e o desenvolvimento também. Ok? I deal with many people every day. Here we are talking about a person who works with people.
Aqui nós estamos falando sobre uma pessoa que trabalha com pessoas, né? I deal with. Deal with, lidar com, né? Eu lido com muitas pessoas todos os dias, alright? What about you? Do you deal with many people? Você lida com muitas pessoas? Do you like it? Do you enjoy working with people? Você gosta de trabalhar com pessoas? Alright, some people are more suitable for people work and others are not. Algumas pessoas são mais adequadas, né, para trabalho com pessoas e outras são mais... outras não, né? Outras são mais técnicas. She's responsible for budget. Budget foreseen ou forecast, acho que é melhor, forecast. Eu vou explicar para vocês, tá? She's responsible for budget forecast. Então, ela é responsável por. Então, atenção, quando você usa responsible, geralmente você usa, né, a preposição for. She is responsible for something. Ela é responsável por alguma coisa. She is responsible for budget forecast. Então, ela é responsável por previsão, né, forecast, de orçamento. Ou budget planning, planejamento orçamentário, né? Budget planning, planejamento orçamentário. Tem uma outra forma de você dizer isso, né? Eu posso dizer assim: he's in charge. He is in charge of training people. Qual é o significado dessa expressão in charge of? É a mesma, tem o mesmo significado de responsible for. If you are responsible for something, it means that you are in charge of something. Agora, preste atenção, aqui eu tenho a preposição of, né? Depois de of, caso eu tenha um verbo, esse verbo ele vem seguido de ing, né? Então eu falo assim, he's in charge of training people, né? Ou seja, ele é responsável por treinar pessoas, capacitar pessoas, alright? Ok. Para finalizar o vídeo, né, a gente vai falando aos poucos, né? Tem muito conteúdo para gravar, planejado, para a gente poder falar de inglês para negócios. Para finalizar, vamos entender uma coisa básica, né? O que é work e o que é job, né? If you work, it means that you have a job. Se você trabalha, quer dizer que você tem um emprego, né? Então, preste atenção. Falo assim... você não fala, por exemplo, I have a work. Não, I have a job. Eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego. Tá? Agora, quando eu falo assim, eu tenho um trabalho para fazer. I have much work to do today. Eu tenho muito trabalho para fazer hoje. I have much work to do today. Work é uma palavra, é um substantivo incontável, né? Você não fala um trabalho, dois trabalhos, né? Nesse caso. Então você fala, eu tenho muito trabalho para fazer hoje. I have much work to do today. And the job, right? Work is a place where you do your job, ok? Work também pode ser um lugar em que você trabalha. Where is your work? Onde é o seu trabalho, né? Eu falo assim, I go to work. Eu vou para o trabalho, né? By subway. Eu vou ao trabalho de metrô. I go to work on foot. Eu vou ao trabalho a pé, né?
Alright. She gets to work at 10. Ela chega ao trabalho às 10, ok? Outro exemplo. Então, presta atenção nas preposições, né, que eu uso. At, eu uso antes de hora, né? By, aqui no caso, antes de meio de transporte. Lembrando que on foot é uma exceção. Quando você fala a pé, você usa on, né? Deixa eu me ver um outro exemplo. Eu posso falar I go to work, ou então eu posso falar I leave for work. Ok? Eu saio para o trabalho. I leave for work at 10 every day. Eu saio para o trabalho às 10 todos os dias, alright? At what time do you leave for work? A que horas você sai para o trabalho? I leave for work at 10 every day. Então é isso, gente. Para um primeiro vídeo, a gente já viu bastante conteúdo. Não terminamos. Vamos continuar falando sobre trabalho, alright? I hope you enjoyed today's video. It's the first of this series. É o primeiro da série que a gente vai falar sobre o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. See you next time. Até a próxima.